A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao programa Intercessão. Obrigado por sua audiência, que Deus abençoe vocês, toda a sua família, através desta programação. Estamos no ar através da TV, das plataformas digitais ou pelas nossas redes sociais, no YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDPE Live e pelo site www.iedpeplay.org.br. Neste momento queremos convidá-lo para juntos lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São Lucas, o capítulo 4, o versículo 18 e 19. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode nos acompanhar com o versículo que está aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos? O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus. Neste programa de hoje nós estaremos falando sobre o tema intercedendo pelos usuários de drogas. Já está conosco para estarmos comentando sobre esse tão importante tema o evangelista João Luiz, que pela misericórdia de Deus coopera aqui com o pastor, ele o responsável pelo evangelismo aqui nos presídios, evangelização dos presídios aqui na capital, por que não dizer também no Grande Recife, e é para nós, evangelista, um prazer e uma alegria tê-lo conosco no programa Intercessão hoje. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Para mim também, pastor Jefferson, aleluia, é um prazer poder estar com o senhor aqui. Já estamos juntos lá na superintendência e agora um pouquinho mais perto aqui nos estúdios da Rede Brasil. E também quero aproveitar já para agradecer a Deus, primeiramente a oportunidade e também o honroso convite do senhor, que tem a autorização do nosso pastor presidente. Que bom, né? E também hoje estamos também contando aqui com a presença do presbítero Antônio Fábio, que coopera com o pastor na área 33 ali, auxiliando o pastor Sérgio Jeremias. É um prazer tê-lo conosco, homem de Deus. É um prazer, pastor Jefferson. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Queremos, neste momento, agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar aqui neste programa abençoado e agradecer ao nosso pastor presidente pela confiança e pelo privilégio que nos concede estarmos aqui neste dia. Que maravilha, né? Também estamos contando hoje com a presença do evangelista Raimundo Rocha, aí de Petrolina, né? Que bênção, né? Que coopera com o pastor, juntamente aí com o pastor Elci Ribeiro. Para nós é uma alegria tê-lo conosco hoje no programa Intercessão. A paz do Senhor, homem de Deus. A paz do Senhor, pastor Jefferson. É uma bênção participar desse programa, desse momento. E queremos agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, essa oportunidade de estar com essa equipe abençoada, né, tratando desse assunto tão importante, né, para a sociedade. E quero também agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Elci Ribeiro, uma bênção cooperar ao lado dele aqui na cidade de Petrolina, e envio as minhas saudações ao nosso pastor presidente, como ao nosso pastor Elci e a todos que estão acompanhando esse programa, que seja de edificação para a vida de todos, que esteja ao alcance deste programa. Como falamos a início, o tema de hoje para o nosso programa é intercedendo pelos usuários de drogas. Por isso gostaríamos de iniciar a nossa reflexão perguntando aos nossos irmãos que estão conosco hoje aqui, se a Bíblia fala algo a respeito desse tema e qual deve ser a postura dos cristãos diante daqueles que são usuários de drogas. Evangelista João Luiz, presbítero Fábio. Pastor Jefferson, a postura do cristão é a postura bíblica. Como é que a Bíblia ela interpreta a questão das drogas? Então, ela interpreta que, com algumas restrições, mostrando a necessidade de que as pessoas obedeçam à palavra de Deus, considerando que as drogas trazem consequências drásticas para a família e para a vida do homem na sociedade.
É verdade, né? E assim, e qual deve ser a postura diante daqueles que são usuários de droga, presbítero Antônio Fábio? Sim, senhor pastor. Concordo plenamente com o ministro João Luiz, pastor, quando fala que a postura do cristão, mediante a essas situações, ela deve ter, antes de tudo, uma postura bíblica, visto que a luta contra as drogas, ela é uma batalha espiritual. Então faz-se necessário ao cristão, ao pai, a uma mãe, que está aí agora nos ouvindo, e entender que a sua postura deve ter como base a palavra de Deus. É uma luta espiritual e faz-se entender que o jejum e a oração e a confiança em Deus são os primeiros elementos a ser usados. E além disso, a gente percebe que o Senhor Jesus, ele deixa um grande exemplo para nós, né? Porque ele nos revela que nós devemos sentir compaixão por essas pessoas, né? A gente vê quando a Bíblia diz lá em São Mateus, capítulo 9, versículo 35 a 36, diz que percorria Jesus todas as cidades e aldeias, pregando, ensinando e curando todos os oprimidos, todas as moléstias dentro do povo, né? E, de repente, o Senhor olha para a multidão e diz assim, e vendo-os como ovelha desgarrada que não tinha pastor, teve grande compaixão deles, né? Justamente. Então, a compaixão por estas vidas, conforme já foi falado aqui, uma postura bíblica é exatamente importante para alcançar estes usuários de droga, né? Inclusive, né, evangelista? É verdade, pastor Jefferson, e quando nós falávamos sobre a necessidade de uma postura bíblica, não é? Eu me lembrava da necessidade da compaixão, conforme o senhor falou, que essa compaixão ela é manifestada dentro de um mandamento bíblico que nós encontramos em Mateus, capítulo 22, e os versículos, a gente vai pontuar aqui, os versículos 37 e 39. Diz-nos o 37. E Jesus disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. O 39. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a condução dessas problemáticas das drogas na vida do usuário deve ser com amor. É interessante, né? Inclusive nós estamos aqui com o nosso irmão Raimundo, vamos pedir a produção aí, né, para apresentá-lo aí conosco também, que ele está participando também do nosso programa Intercessão, e para nós é uma alegria, né, tê-lo conosco também nesta tarde, né? Irmão Raimundo, o senhor que vem desenvolvendo já aí junto com o pastor Elci e outros pastores que estiveram em Petrolina, um trabalho com pessoas que são de dependentes químicos, né, usuários de drogas. O senhor vê qual deve ser a postura de um intercessor diante desta situação? Pastor, na realidade o cristão precisa ter essa postura concernente a essas pessoas que estão envolvidas nessas situações. E para isso a igreja ela prega a palavra e existe também a forma da gente intercedê-lo por essas pessoas e aí agir, né? No caso, nós temos aqui em Petrolina o Centro de Recuperação, CERELF, e no ano de 1985, Deus, o nosso pastor, o saudoso pastor José Ferreira da Silva, nasceu o desejo de abrir esse trabalho para apoiar essas pessoas nesta situação. E assim foi organizado como chegar e alcançar estas vidas. Então, nós vemos que a igreja, a ação é muito importante, como a intercessão, reconhecer que essas pessoas, na condição que elas estão, elas não têm nenhuma condição de sair de lá, a não ser através de uma ação diretamente de Deus para resgatá-lo estas vidas. E a igreja em si cumpre esse papel importante, né, através desse trabalho de centro de recuperação. Então, é uma forma que a igreja ela dá a sua parcela de contribuição para a sociedade, e vemos a restauração de vidas, né? Tem sido de grande
resultados esse trabalho, a igreja demonstrando aqui, ela compartilhando com a sociedade o valor que devemos dar a estas vidas, que depois elas podem contribuir para o bem-estar da sociedade, sendo uma pessoa recuperada através do Evangelho, da Palavra de Deus. Que maravilha, né? A gente vê também, pastores, que muitas famílias têm enfrentado grandes desafios devido ao uso de diversos tipos de drogas entre os seus membros. Pessoas estão aprisionadas pelo vício por conta do uso de drogas ilícitas, tais como a bebida alcoólica e cigarros. Outras pessoas estão se drogando através do uso excessivo de medicações, que na verdade se tornam verdadeiros coquetéis e entorpecentes. Neste caso, há cristãos vivendo com familiares e vizinhos nessa situação. Será que os intercessores podem, mobilizados em oração, podem ser, será que os intercessores podem ser mobilizados em intercessão para este fim? Eu diria, pastor Jefferson, que não somente pode, como devem, não é? É uma recomendação bíblica. Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 2, e o versículo 1, diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam de precauções, orações e intercessões e ações de graças por todos os homens, inclusive pelas pessoas que se drogam. Justamente, pastor, eu concordo com o ministro João Luiz aqui e me lembro de uma situação em que os discípulos se depararam para expulsar os demônios de um jovem lunático, não é? E o Senhor os ensinou que essa casta não sairia senão por jejum e por oração. São as ferramentas que o cristão deve tomar como postura de defesa e de reação mediante essas situações. E a gente percebe que, na palavra do irmão Raimundo, a gente percebe que realmente essas pessoas não conseguem sozinhas, não é, evangelista Raimundo? A gente percebe que a pessoa que vive nesse estado de dependência de drogas, eles não têm como se libertar, eles precisam verdadeiramente de uma ação de Deus para que eles possam se libertar. E a oração, ela se torna um fator também muito importante para a restauração dessas vidas. O senhor que tem vivido dentro dessa realidade com pessoas que realmente vivem nessa situação, o que o senhor tem a dizer sobre esse assunto, homem de Deus? Isso é uma realidade, pastor Jefferson. Na realidade, as pessoas que se envolvem com a dependência química, eles se encontram numa situação desacreditada pela família, pela sociedade, pelas autoridades, e se torna as pessoas totalmente insanas. E é nesse momento em que aí entra a intercessão. Porque, primeiramente, muitos, eles dessa situação não reconhecem a necessidade de ajuda. E quando, através da intercessão, as pessoas vão reconhecer que precisa de uma ajuda. Primeiro passo para que essas pessoas sejam ajudadas. E desta forma, aí essa pessoa, através de um tratamento, de uma ajuda da palavra de Deus, com palavras aí de autoajuda, né, construtiva, um tratamento, essas pessoas reconhecendo os seus talentos que ela tem e que pode ser útil para a sua família, para a sociedade. E quando a igreja cumpre esse papel, né, e essas pessoas são ajudadas, a gente vê o resultado, passo a passo, o que vai acontecendo, e a própria pessoa vai descobrindo que há uma solução para a vida dele, né? As famílias passam a observar e ver a restauração de Deus, abre porta para que o evangelho entre nos lares, nas famílias, os familiares passam a ver a ação de Deus na vida destas pessoas.
Então, tudo isso é a intercessão. A gente passa a se colocar na situação dessas pessoas, como elas se encontram sem força, e quando a gente se coloca verdadeiramente na condição delas e passa a interceder por ela, Deus age e a gente vemos resultados. Tem uma situação de um jovem, que este jovem, ele estava numa situação difícil, totalmente insano, saía de casa, passava noites, dias, e essa pessoa esse jovem chegou até o centro, houve um tratamento, né, um acompanhamento, tendo a participação também da família, foi restaurado este jovem, um jovem habilidoso, talentoso, voltou às suas atividades, à sua profissão. A mãe aceitou Jesus, ele se tornou membro, se casou, né, com uma jovem da igreja, hoje é uma bênção, um profissional, e tudo isso está contribuindo com a sociedade, mas todo esse processo, nós vemos a ação de Deus por trás, a intercessão, para que a gente venha essas vidas restauradas e outros possam observar e ver que há solução para a sua vida. Então, é uma bênção a gente, um trabalho desse de suma importância que a igreja realiza. Você já pode perceber o valor da intercessão, né? A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E se verdadeiramente todos nós que estamos participando deste programa abraçarmos esta causa e levarmos a sério esta causa diante de Deus, certamente Deus, ele há de se mobilizar e se mobilizar, para alcançar vidas que se encontram verdadeiramente prisioneiros, né? Já acabamos de ouvir aí que tem pessoas que realmente não tem como se libertar, né, evangelista João Luiz? Não tem como se libertar porque as drogas deixam a pessoa completamente dependente. E quanto mais a pessoa vai se envolvendo, mais vai se tornando mais prisioneiros. É como aquele versículo que diz: um abismo chama outro abismo, não é verdade? Abismo, não é? E quando o senhor citou que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, não é? Então a gente passa a crer e crer pela palavra de Deus que os efeitos de uma oração intercessória, ela pode ser aplicada em todas as áreas da vida. Sim. Inclusive, no nosso tema, especificamente, aqueles que não têm como se sair se não houver, como é o caso do Serelf, não é? O amor em ação e a oração intercessória, formando uma alavanca, não é? Um cordão de 2 dobras, até aqui, não é? Para a solução de um problema que aparentemente não tem, a não ser quando a gente conjuga esses esforços para alcançar o objetivo que é a libertação dessas vidas. Justamente, pastor, eu estava me lembrando de uma passagem que está em Efésios, capítulo 2, e o versículo 8, quando o apóstolo Paulo, ele diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então nós entendemos que a dependência química, ela aprisiona, antes de tudo, a mente do ser humano, bem como todo o seu organismo se torna dependente. Por isso são chamados dependentes químicos, não é? E nos faz lembrar que em João 10, versículos 10 e 9 e 10, quando a palavra de Deus diz, Jesus diz, eu sou a porta e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. O ladrão veio senão a roubar, matar e destruir. Eu estava ouvindo aqui o testemunho do nosso irmão, ministro, lá em Petrolina, sobre esse jovem. E entendendo que a primeira coisa que o diabo faz, ao prender a vida e o torná-lo um dependente químico, é tirá-lo do seio da família, deixar a sua mente completamente insane, levá-los a atitudes destrutivas e que não só destrutivas a ele, mas a toda a família, a sociedade e a todos que convivem com ele ali. Mas nós cremos que o poder de Deus é fiel, é poderoso. A confiança em Deus ainda é o elemento cabal para a cura do dependente químico. Glória a Deus, né? Nós vemos que além das drogas ilícitas, né, que servem esses usuários,
temos também um sério problema de ordem pública com os usuários e traficantes de drogas ilícitas. Inclusive, há pessoas que se encontram presas, pois cometeram crimes como tal resultado de experiência, né? Para esses casos, pastor João Luiz, o senhor que está bem familiarizado com o evangelismo assim no presídio, a gente vê que a Bíblia nos diz, lá em Hebreus, no capítulo 13, o versículo 3, lembrai-vos dos presos como se estivéssemos presos com eles. Essa expressão, lembrar, inclui a oração ou somente a ação social? Esse lembrar, não é um lembrar abrangente, tanto diz respeito, não é, à oração, como também à ação. No caso da oração, nós já vimos a eficácia da oração nesse sentido, não é? Porque através da oração se pode tudo. E no caso da ação social, a igreja dentro das unidades prisionais, não é? Participando lá com eles do ponto de vista de levar-lhes uma palavra que liberta, e nós temos visto que eles têm reagido ao poder transformador do Evangelho. Quando nós nos lembramos da definição do apóstolo Paulo, né, lá em Romanos 1:16, que o Evangelho é o poder de Deus, às vezes a gente não para imaginar o poder de Deus, porque o poder de Deus é limitado. Daí, Deus, ele, através do Evangelho, pode todas as coisas. É interessante, né? Porque o senhor citou uma palavra muito séria aí, o poder do Evangelho, né? E a gente vê que lá no trabalho que nós temos de evangelismo dentro dos presídios, nós temos visto que Deus tem realmente feito transformações extraordinárias, não é verdade? Vidas que eu creio que se fosse abrir um espaço aqui, teria que ser um programa só para o senhor contar o que Deus tem feito dentro das unidades prisionais através do poder do Evangelho. É verdade, a gente tem visto pessoas que, olhando até o aspecto físico, a gente já fica preocupado, não é? Mas quando a gente prega a palavra, faz o convite, mesmo eles estando nesse estado de debilidade física, mas o Espírito Santo introduz a palavra no coração deles, e quando nós fazemos o convite, muitos deles têm aceitado a Jesus, e aí passa a ser acompanhado pela igreja que, manifestando o amor de Deus, tem cuidado deles. É interessante, né, presbítero Antônio Fábio? O valor da intercessão, porque certamente quando as pessoas chegam nesse estágio de estarem prisioneiros ali dentro do presídio, por conta também do uso das drogas, né, que muitas vezes leva as pessoas àquilo, porque geralmente o vício começa com alguém oferecendo gratuitamente, né? E as pessoas provam e de repente eles agora vão ter que comprar, porque já começam a gostar e dá um certo alívio momentâneo, né? E a pessoa vai se envolvendo, daqui a pouco não tem mais recursos para satisfazer o vício, e aí parte ao roubo e tal, e quando são pegos, caem numa situação dessa, ficam presos e não tem como se libertar. Mas através da intercessão nós temos visto vidas sendo transformadas. Temos sim, pastor, temos sim. O senhor estava fazendo uma colocação e eu lembrei-me que tudo começa no primeiro gole, né? O primeiro passo é o primeiro gole para a adaptação e, consequentemente, vai transformar-se na dependência, não é? Eles estão nas portas das escolas, eles estão, às vezes, dentro da sala de aula, na esquina de uma rua, atrás de sua casa, sempre procurando monopolizar e atrair aqueles que são mais vulneráveis. Eu lembrei-me de um testemunho muito real e verídico, perto da nossa convivência, um jovem que hoje é um homem, é um servo de Deus, transformado pelo poder do Evangelho, que foi detido, foi criado no Evangelho, se afastou da igreja, mas depois, aos 17 anos, migrou para o caminho do crime e integrou-se numa das maiores quadrilhas de alta periculosidade do estado de Pernambuco, como traficante de drogas e assalto a bancos, a lojas e outras. E foi parar no presídio Aníbal Bruno, de lá foi transferido para o presídio de
segurança máxima em Itamaracá, Barreto do Campelo, e ali ele teve um encontro com Deus. Depois de quase 10 anos de cadeia, de regime fechado, o seu pai morreu, a sua mãe também, a sua avó que o criou também, e ali ele teve um encontro maravilhoso com Deus. Ele disse que no dia, conversando comigo, ele disse que no dia que decidiu se suicidar, sentindo não mais ter razão para viver, nem para continuar naquela vida, não tinha mais família que o visitasse, nem a esposa que o abandonou, e os próprios filhos também não iam visitá-lo. E ele decidiu em uma madrugada se suicidar. Saiu da sua cela, foi para o pavilhão, para o corredor, e disse: vou correr para o muro. E correr para o muro é uma linguagem lá no sistema, ministro João, que significa suicídio. Ele corre para o muro para tentar a fuga, estimulando o atirador de elite a atirar nele e executá-lo ali. E a morte ser fulminante. Ele disse que quando se preparou para correr, era uma madrugada de domingo, caiu uma chuva muito forte, e naquela preparação toda ele não conseguiu se mover daquele lugar, mas pôde escutar ao amanhecer da manhã uma pessoa que vinha do começo do corredor cantando um hino que dizia: da linda pátria estou, bem longe, cansado estou, eu tenho de Jesus saudades, ó, quando é que eu vou? E ele disse que era o carcereiro, um preso carcereiro crente, servo de Deus, que vinha saindo ali naquele momento, encontrou ali e perguntou a ele: Rodrigo, para onde você vai? O nome dele é Rodrigo. Para onde você vai? Ele disse: eu vou correr para o muro. E aquele servo de Deus disse: antes de correr para o muro, me dê um abraço. E ele se abraçou, e ali o Espírito Santo tomou conta daquele ambiente, e Rodrigo amanheceu o dia não morto, mas na escola dominical, dentro daquele ambiente, aceitando a Jesus como seu Salvador. Hoje é um membro da igreja, batizado com o Espírito Santo, casado e um servo de Deus. Aproveitando, pastor Sérgio, Jefferson. Pastor Jefferson, eu convivo com o pastor Sérgio, né? Inclusive, o senhor falou com o pastor Sérgio, inclusive, sim, ele está devendo a gente uma entrevista aqui no programa Intercessão. É verdade, né? É. Pronto, só corroborando aí com a conclusão da informação do colega aqui, o presbítero Antônio Fábio, com relação a essa corrida para o muro, não é? Que fique claro, ele não teve a intenção de dizer isso, mas nós que convivemos dentro de 14 unidades prisionais, sabemos que, no caso, não é, a intenção da pessoa ao correr o muro era tentativa de suicídio. Mas o agente que está lá em cima percorrendo o muro, a finalidade dele não é executar a pessoa, senão inibir a fuga, não é? Inibir a fuga. Mas aí eles pensam diferente, as pessoas que assim tentam às vezes, né? E às vezes na tentativa também de inibir, eles podem até acertar, né? Acertar, É interessante. Mas no caso do rapaz aí, ele ia realmente, a intenção era dar um fim. Dar um fim. Mas aí, tirar a sua própria... alguém estava intercedendo, né? Alguém estava orando. Claro, quem sabe, esse rapaz que foi alcançado pelo poder do Evangelho, não foi resposta da sua intercessão. Você que pelas madrugadas estava aí intercedendo e lembrou-se dos presos e disse: Senhor, vai lá naquelas unidades prisionais, alcança essas vidas que precisam da tua salvação, vidas prisioneiras, vidas sem esperança, vidas que perderam a chance de viver, perderam a esperança de restauração. E você prostrado diante de Deus, quem sabe até com o rosto em chão, intercedendo por estas vidas, e Jesus foi lá e na hora enviou o carcereiro, crente, né? Cheio de amor para dar, né? Porque o crente, ele está com o coração transbordando. A Bíblia diz que o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus. E aí alcançou o Rodrigo. E quantos Rodrigos têm sido alcançados, né? Nós somos testemunhas que até pessoas que viviam dentro da... Já temos hoje diáconos da igreja, né? Até auxiliares que hoje estão pregando a palavra de Deus, evangelizando, inclusive, lá dentro dos presídios, né? Como que já foram também respostas de oração, né? Assim... É verdade, eu sou testemunha disso. São muitos que têm tido a felicidade de se encontrar com Jesus dentro dos muros e hoje estão fora dos muros produzindo e, sobretudo, agradecendo a Deus pela transformação do poder do Evangelho.
Que maravilha, né? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, vejam que você que chegou agora em casa, que ligou a televisão, ou quem sabe o seu celular, nós estamos falando sobre intercedendo por usuários de drogas ou dependentes químicos, né? Pessoas que verdadeiramente não têm como se sair dessa situação por sua própria força. Só uma intervenção divina, como já foi contado aqui, em resposta também das nossas orações. E como é importante abraçarmos esta causa e batermos na porta do céu por estas vidas que não têm nenhuma esperança. Inclusive o Senhor Jesus, Ele veio exatamente para isso. Ele veio para buscar e salvar os que se haviam perdido. E na leitura da abertura do nosso programa hoje, nós vimos que o Senhor Jesus, Ele disse que foi enviado, foi ungido exclusivamente por Deus para pôr em liberdade os oprimidos. E tem muitas pessoas que não têm como se libertar, mas através da intercessão nós temos visto Deus fazer maravilhas. Pastor, presbítero, ministro, nós temos aqui ainda algumas perguntas. Nesse período de pandemia, os institutos de pesquisas informaram que o consumo de droga aumentou em todas as faixas etárias e camadas sociais. Há diversas razões para que isso tenha ocorrido, portanto, o que é necessário para que os intercessores orem especificamente quanto a esse tocante assunto? Pastor Jefferson, ao meu ver, o que é interessante e necessário é que ele tenha a conscientização, que o crente tenha a conscientização que ele é responsável e que ele é um sacerdote. Como está escrito em 1 Pedro 12:9, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis, e não somente anunciar, mas também interceder, né? Porque a missão do sacerdote é interceder, é se colocar no lugar do outro. Justamente, pastor, eu estava aqui me lembrando de Mateus capítulo 11, versículo 28, quando a palavra de Deus vai dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus vai dizer ali que há um jugo, que há um peso sobre eles. Essas pessoas, elas estão cansadas, pastor, as que estão aprisionadas. Logo, elas não têm forças para se desprender, para se libertar. Jesus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí é onde entra a questão que o nosso ministro João Luiz acabou de falar, quando a nossa postura, a nossa conscientização em transmitir essa compaixão que o senhor falou anteriormente, esse amor, dar esse acesso ao usuário, visitando, se aproximando, pondo e estendendo as mãos sobre ele, levando a mensagem da palavra de Deus e intercessão, muita oração, porque Jesus vai dizer em Lucas 18:1, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então nós não podemos desfalecer nunca o ministério da oração. Ele é tão importante quanto qualquer outro. Que maravilha, né? Irmão Raimundo, evangelista Raimundo Rocha, o senhor que vivenciou durante esses anos, trabalhando também com pessoas que foram alcançadas, o senhor contou um dos testemunhos como esse rapaz, mas o senhor ainda pode nos falar de pessoas que foram alcançados com libertação desse uso dessas drogas que verdadeiramente tornam a pessoa numa situação complicada. O senhor já tem alguns testemunhos que podem corroborar conosco no programa de hoje, porque é importante esses testemunhos, porque nasce no coração de alguns que já desistiram, alguns que já lavaram as mãos, como Pilatos fez com Jesus, lavou as mãos porque não viu nenhuma saída, né? Perderam a esperança, né? Perderam a esperança e que realmente foram restaurados. O senhor tem mais algum destes testemunhos que pode compartilhar conosco nesta tarde? Tem um jovem, inclusive em 2018, ele passou entre 2008 e 2010 no centro de recuperação. Há 10 anos após ele voltou, ele está em outro estado. E a vida dele foi aqui na cidade de Petrolina,
morando nas ruas, dormindo nos papelão, e teve a oportunidade de ser ajudado através da intercessão, como também do apoio do Centro de Recuperação. Esse jovem, ele foi liberto, foi integrado à sociedade, e ele deu continuidade aos seus estudos, e assim ele chegou a cursar um curso superior, psicologia, e este jovem, ele sentou no coração agora o desejo de dar sua contribuição, assim como ele saiu do mundo, né, das drogas, foi liberto. O desejo agora é levar a palavra para os demais, que assim possa ser também alcançado e restaurado da mesma forma. Esse jovem hoje, ele é coordenador de 5 centros de recuperações. Inclusive, o lema dele hoje é essa: do papelão para o avião. Ele é convidado para dar palestras em várias capitais do estado. Tudo isso fruto desse trabalho. E hoje ele faz esse trabalho com alegria. Hoje ele é pastor em outro estado, casou, e uma bênção, e dá continuidade desse trabalho. Tudo isso é o Evangelho, é Deus agindo para alcançar mais vidas que se encontram nessa situação, certo? E aí a gente vê o trabalhar de Deus. Ele falou, deu esse testemunho a vários alunos que estavam ali presentes, e foi uma edificação, porque muitos olhavam nele e viam o que Deus fez e que poderia fazer, e que em suas próprias vidas também o mesmo. Antes, o olhar da sociedade para ele era uma coisa, da família, mas agora, depois dessa experiência com Jesus, da libertação, sendo uma pessoa sana, então a sociedade já via de uma forma diferente. Ele disse: agora nós somos tratados diferente. A paz do Senhor, bom dia, você pode fazer, por favor. Isso, agora somos valorizados. E o Evangelho faz isso, coloca a pessoa numa condição verdadeiramente de servos de Deus, e que ele passa agora a reconhecer o milagre e também transmitir a outros, né, isso que Deus pode fazer. Então, você que está nos ouvindo, talvez no seu lar, está com situação desta forma, às vezes é um filho, um esposo, né? Um irmão, um pai, há esperança. Jesus pode fazer um milagre em sua vida. Então, é assim que Deus faz, e a gente fica muito regozijados, realizados com aquilo que Deus faz através da igreja, que se coloca na condição de intercessora, e também com a ação de levar a palavra de Deus. Maravilha, né? Além do testemunho que acabamos de ouvir, do evangelista Raimundo Rocha, o senhor também, Antônio Fábio, tem vários testemunhos, né? De que o senhor viveu assim também numa comunidade onde o senhor viu muitos milagres da parte de Deus acontecendo na vida de jovens que foram jovens da sua época também, de pessoas que foram libertas. E o senhor pode também compartilhar, porque é importante compartilhar estas realidades, porque, como disse o evangelista João Luiz, o poder do Evangelho é quem faz essas transformações. E as pessoas precisam ver que o Evangelho que pregamos é o Evangelho do Cristo que ressuscitou ao terceiro dia, do Cristo vivo, né? Que é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém, pastor. Amém. Glória a Deus por isso. Louvamos a Deus pelo dom da vida, pelo poder transformador, regenerador, e o encontro que nós tivemos com Deus, né? Lembro que na década de 90, na comunidade onde morei, onde nasci e me criei ali na Imbiribeira, que é área 9, comunidade chamada 7 de Maio, que é vizinha à comunidade Dorothy e a estrada do frigorífico, que são lugares de difícil acesso e de um ambiente muito hostil, pesado, mas nós temos ali hoje a Assembleia de Deus, a nossa igreja, a estrada do frigorífico, e na comunidade Dorothy também temos outra congregação, que é a Dorothy Steng, né? Que é vizinha à congregação de Paiol, já chegando
no bairro de Boa Viagem. Aquela região nós fomos criados, nascidos e criados ali. Eu me lembro bem que na década de 90, muitos companheiros, amigos de infância, jovens e adolescentes, perderam suas vidas, lamentavelmente, porque decorreram no caminho das drogas e da criminalidade. Na adolescência, nós tivemos também uma passagem rápida nesse caminho, mas em 97, nós, com muita oração, eu me lembro que a minha mãe orava muito, eu saía geralmente nas sextas-feiras, voltava aos domingos e muitas vezes até na segunda-feira, como adolescente, na minha fase de 14 a 15 anos de idade. E eu me recordo muito bem que muitas vezes entrei em casa de madrugada e eu flagrava a minha mãe constantemente de joelhos no chão, quando não de joelho, com o rosto no chão, chorando e orando. E eu não entendi aquilo, mas um dia eu perguntei: por que a senhora chora tanto? E ela disse: eu choro pela sua vida, eu choro pela sua alma. Estou pedindo a Deus por você. Incansável e incessantemente. Nunca desistiu, mas perseverou em oração. E quando foi no dia 6 de junho de 98, o irmão Antônio Fábio retornava à casa do Pai. E hoje estamos aqui servindo a Deus, Glória a Deus, com muita alegria e com muita honra, com a confiança de nosso pastor, operando como presbítero da igreja, casado com 3 filhos. E Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas também. E isso tudo através da oração, pastor. Dedicamos a oração e a intercessão de uma mãe. Glória a Deus, né, pastor? Por isso, né, pastor Jefferson, é interessante que quem se dedica a orar persista, como disse Jesus, ensinando aos seus discípulos sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, não é? Intercedendo sempre, e com certeza virá de Deus uma resposta positiva. Eu quero aproveitar este momento que está muito gostoso aqui, já estamos sentindo a presença de Deus aqui presente neste culto, e nós queremos abrir um espaço agora, pastores, para nós fazermos um clamor ao Deus dos céus, né? Vida, você que está passando por este momento difícil, a qual acabamos de ouvir, acerca da mãe do presbítero Antônio Fábio, né? Que muitas noites estava ali orando a Deus com o rosto no chão, clamando pela salvação do seu filho. Pai, certamente você que está passando por este momento de grande aflição, você tem um filho que está dependente das drogas, um irmão que você olha para ele e não vê saída, quem sabe um pai que foi jogado aí, uma mãe que está completamente no mundo das drogas, uma irmã que está vivendo esta realidade e você não vê mais saída, é um alcoólatra mesmo que não vê saída, é um usuário de drogas que está, ou quem sabe você tem até um filho que está em uma das unidades prisionais aqui do estado de Pernambuco, ou talvez aí em qualquer área do Brasil, ou quem sabe também em outras partes do mundo, onde o programa Intercessão está alcançando. Mas neste momento nós vamos fazer um clamor ao Senhor, nosso Deus, para que Deus ele se compadeça da sua vida e possa salvar este seu filho, seu esposo, sua filha, sua esposa, sua mãe, que está envolvido e mergulhado neste mundo tão terrível, né? Nós vamos estar fazendo um clamor ao Deus do céu agora. E você talvez que esteja nos ouvindo, que é um dependente, que é um usuário de droga e acha que não tem mais saída para você, nós vamos orar agora e você pode até fazer a sua decisão por Cristo esta noite, esta tarde, digo, abrindo o seu coração. Quem sabe, se você fizer esta decisão, eu creio plenamente, quem sabe não, creio plenamente que o Senhor Jesus há de fazer um milagre na sua vida, como fez na vida do nosso irmão Antônio Fábio, como fez na vida deste jovem que o presbítero, que o evangelista Raimundo acabou de citar. E gostaríamos, evangelista Raimundo, que se o Senhor puder nos dirigir esta oração, nós vamos estar aqui no estúdio, o Senhor aí em Petrolina, juntos com os irmãos que estão sintonizados conosco no programa Intercessão, não somente aqui em Pernambuco, mas em todo o Brasil e no mundo,
Vamos fazer um clamor agora e cremos que através desta oração o Senhor pode operar milagres e vamos ver pessoas agradecendo, né? Neste momento vamos aproveitar e estar orando pelas pessoas que estão fazendo seus pedidos de oração para que o milagre de Deus possa alcançar estas vidas. O Senhor pode fazer esta oração juntamente conosco, o evangelista Raimundo. Então, oremos. Querido Deus, no nome de Jesus, nós te louvamos por essa oportunidade de adentrar a tua presença. Ó Deus, nesta hora, nós te rogamos, Deus, por várias situações que famílias enfrentam com parentes dependentes químicos, mas nós cremos, Senhor, que tu és o Deus de milagre, pode entrar nos lares com libertação e que essas vidas que estão aprisionadas, que as famílias que estão sendo destruídas, lares, ó Deus, por causa destas mazelas, mas o Senhor tem o poder e pode, ó Deus, fazer uma obra gloriosa de libertação. Vai na causa agora, Senhor, ó Deus, liberta, muitas vidas estão aprisionadas e que precisam, Senhor, com urgência de uma libertação. Deus, nós apresentamos aqueles, Deus, que, ó Deus, além de estar nas situações, ócio de dependência, ó Deus, avançaram para uma situação de delinquência, ó Deus, mas tu pode dar um basta, resgatando estas vidas pelo poder da tua palavra. Nós intercedemos no nome de Jesus, ó Deus, pois tu tem todo o poder para quebrar todas as algemas que aprisionam estas vidas, Deus, e eles vêm ter o conhecimento pleno do Evangelho, do Senhor que liberta, que transforma, que dá paz à alma, que faz com que a pessoa venha ter nova expectativa de vida, ó Deus, e possa ser estas famílias que estão assim, passando por esse momento e que reconhece que precisa, ó, de um socorro. Tu és, Senhor, o socorro bem presente. Deus, ó Pai, toda a armadilha, Senhor, todo projeto maligno para destruir as famílias, Deus, no nome de Jesus e na autoridade do Espírito Santo, nós declaramos que, ó Deus, entre em falência agora, mas se os projetos de Deus sejam realizados nas vidas e que possam ser instrumentos propagador e fazer notório o teu nome, que é sobre todo nome. Nós cremos assim, tu fará tudo isso, ó Deus, e haverá edificação para nossas vidas e, acima de tudo, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Aleluia. Estamos certos que o Senhor está aqui. Obrigado, Jesus. E Ele está ouvindo as nossas orações. Temos plena convicção de que Deus está agindo na sua família. Glória a Deus. O Senhor está trabalhando. Através desta oração, cremos que os céus estão se movendo, aleluia, para conceder a bênção e a vitória e o livramento que você precisa. Glória a Deus. Estamos sentindo a doce presença de Jesus aqui nesta tarde. Glória a Deus. E temos plena consciência de que o Deus dos céus, Ele está se movendo para restaurar a sua família, aleluia, o seu lar. Glória a Deus. Assim como tem restaurado a vida de tantos outros. Estamos chegando já ao final do nosso programa, Intercessão. Glória a Deus. Mas existe aqui ainda uma perguntinha, rapidamente, dá para a gente falar sobre ela. Evangelista João Luiz, existe alguma recomendação bíblica que poderia ser ainda destacada diante deste tema que é tão importante para o intercessor? Existe. Existe a recomendação de que nunca desistamos e acreditemos, conforme já foi dito, no poder transformador do Evangelho
e nos efeitos eficazes da oração. Como está escrito, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, os efeitos da oração intercessória, eles são, não se pode imaginar o que Deus pode fazer, porque é uma resposta do Deus que pode todas as coisas. Glória a Deus. É ligeiro tempo, irmão Antônio Fábio, o senhor pode também deixar essa recomendação bíblica para os nossos irmãos? Amém, pastor. O exemplo mais amoroso que nós lembramos aqui é da mulher cananeia, a mãe que tinha uma menina que ficava agitada, endemoniada, possessa, e que não desistiu de sua filha. Nós queremos dizer a você, neste dia, mãe, pai, que está passando por um problema semelhante, com um filho, um sobrinho, um neto, não desista dele. Busque os caminhos necessários. O primeiro passo é Cristo, é anunciar a salvação, orar, interceder e nunca desistir. Lute por ele, que Deus vai fazer a parte dele. Glória a Deus. Chegamos assim ao final do nosso programa, né? Irmão Antônio, irmão Raimundo Rocha, o senhor também tem alguma recomendação para os nossos irmãos que estão nos ouvindo, uma recomendação bíblica também para os nossos queridos irmãos? Não desistam. Há situações na vida que nós podemos fazer alguma coisa por alguém, conforme aqueles homens que levaram o paralítico aos pés de Jesus. Houve um esforço deles para levar. Então, nós precisamos, cada um de nós, fazer desta forma, levar alguém a Cristo. Levar a Cristo através da intercessão, do evangelismo, da ação social. Então, as pessoas que estão passando por esta situação, Deus tem um plano em sua vida e o milagre vai acontecer. É só crer. Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Então, o que nós falamos aqui não é apenas algo teórico, mas é experimental, porque vemos o que Deus tem realizado e feito e continua fazendo, pois Ele é poderoso para o fazer. Glória a Deus. Que maravilha, né? Glória a Deus. Queridos irmãos, chegamos ao final do programa Intercessão e nós estamos agradecidos a Deus porque creio que você em casa também está sendo impactado com a presença de Deus, porque o Deus que opera aqui, opera aí também, né? Glória a Deus. E estamos louvando a Deus por estas recomendações bíblicas, que o Senhor possa aplicar tudo isso em nossos corações à medida que nós vamos abrindo espaço para que o Espírito Santo opere. Evangelista João Luiz, foi um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. O senhor fica à vontade para trazer as suas considerações finais e já estamos orando, agradecendo a Deus por mais um programa Intercessão. Eu quero agradecer, pastor Jefferson, o seu honroso convite, também o nosso pastor presidente, pela confiança de permitir que nós estivéssemos aqui. E eu quero terminar minha participação lendo bem rápido 2 pensamentos. Um pensamento é de Rui Barbosa. A vida sempre foi e sempre será uma caixinha de surpresas. E o outro é do salmista Asaf, no Salmo 79 e o verso 11. Chegue à tua presença o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço. Preserva aqueles que estão sentenciados à morte. É o Salmo 79 e o verso 11. Deus abençoe para sua atenção, não é? Antônio Fábio, presbítero Antônio Fábio, também é um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. E isso fica à vontade aí para trazer as suas considerações finais. Amém. Nós queremos agradecer mais uma vez a Deus pelo privilégio e pela oportunidade que nos concede de neste dia poder estar aqui, falando do seu amor, falando da sua palavra, intercedendo pelos dependentes químicos que hoje estão sendo lembrados de forma especial. São muitos. Agradecemos ao nosso pastor presidente, ao nosso pai, ao qual temos aprendido, ao qual tem nos orientado, nos ensinado e tem nos dado a honra e a confiança de poder cooperar e ajudá-lo nesta tão grande obra. Agradeço a Deus pela vida de minha esposa, a irmã Itamires Alessandra, e os meus filhos Silas Daniel, de 9 anos,
e o Lucas Benjamin com 6 e a Ayla Sofia, que vai completar agora, no próximo mês 7, 3 anos de idade. A minha família que Deus me deu, ao nosso pastor Sérgio Jeremias, nosso coordenador ali na área 33, aos obreiros e a toda a congregação em Veneza 2, onde estamos ajudando o pastor, com muita alegria, pastor. Que maravilha, né? Evangelista Raimundo Rocha, foi um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão, e o senhor fica à vontade aí para trazer as suas considerações finais. Igualmente, pastor, foi uma alegria, prazer eu participar desse honroso convite. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade tão sublime, especial, de compartilhar juntos os senhores, a equipe, esse trabalho abençoado. E quero agradecer ao nosso pastor presidente pela oportunidade, essa honrosa oportunidade que nos concede a participar, ao senhor, pastor Jefferson, uma bênção, a gente admira muito o senhor, né? O pastor João Luiz já esteve aqui perto, aqui de Petrolina, uma bênção ao presbítero. Então, quero agradecer a Deus também pela vida da minha esposa, a irmã Lourdes, minha filha, Emanuela, uma bênção que tem nos ajudado, como também quero agradecer a Deus e mandar as saudações também ao nosso pastor Elci Ribeiro e família, uma bênção aqui na filial, como também aos nossos irmãos na área onde coopero, área 2, aqui em Petrolina. Foi uma bênção estar participando e certamente veremos o resultado de Deus que Ele tem a fazer, a realizar nas vidas que serão alcançadas. Glória a Deus. Graças a Deus, chegamos ao final de mais um programa Intercessão e nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais um programa, apresentando também nesta oração os pedidos que estão sendo feitos aí nas redes sociais e vamos estar agradecendo a Deus. Vamos pedir ao presbítero Antônio Fábio, né, para estar nos levando a Deus em oração. Amém, pastor. Quero agradecer ao senhor também o honroso convite e a lembrança tão especial que nos deu muita alegria poder ser convidado pelo senhor e estar aqui nessa tarde especial. Pastor Jefferson, me permita, eu não poderia deixar de citar, né, o pastor, agora, né, pastor César Correia, sim. Não é? Lá no setor 11, que tem nos dado um apoio e nós temos trabalhado com ele, não é, em 6 presídios ali na área. É isso mesmo, né? No setor, né? No setor 11, né? Setor 11. Sérgio Correia, nós aproveitamos e mandamos também a nossa saudação ao servo de Deus. Vamos orar. Oremos com a oração do pastor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de poder estarmos aqui, pela grande oportunidade de poder sentir a tua presença e poder sentir a tua graça e o teu poder em nossas vidas, meu Deus. Continua, Senhor, abençoando o teu servo, o pastor Jefferson, toda a sua equipe, todo este ambiente, este quadro, este programa, que continue sendo de bênção, de instrumento para canalizar a tua graça e alcançar as vidas que por esse transmissor, por este canal, estão sendo alcançados nesta hora. Obrigado, Senhor, pela vida do teu servo, nosso pastor presidente, toda a sua família, toda a diretoria da igreja, toda a Rede Brasil de Comunicação, os apresentadores, colaboradores, apoiadores. Continua ajudando, dando vitória, abrindo as portas, suprindo as necessidades, Senhor, e glorificando o teu nome. E assim sendo, nós te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Graças a Deus. Se Deus quiser, no próximo programa, às 5h30 da tarde, estaremos juntos de novo no programa Intercessão. Isto é, se o Senhor Jesus não tiver vindo buscar a sua igreja. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja uma realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.